Fala galera, aqui é o Ryo e hoje eu vou te ensinar como revisar nos seus estudos durante o ano. Se você vai prestar o Enem, vestibular, algum concurso, esse conteúdo aqui é essencial. Principalmente para você que está utilizando o meu plano de estudos para 2023, que na minha visão, na minha opinião, lógica, é o melhor jeito de você organizar os seus estudos de uma forma simples e direta. Diferente dos cronogramas que a gente tem por aí, que é uma lambança só, ele vai te ajudar. Se você não conhece ainda o que é o plano de estudos, vou deixar o link aqui para você ir lá conhecer, beleza? Ele é gratuito, é só você baixar e utilizar. E é isso. No vídeo de hoje, então, eu vou te explicar como revisar nesse meu plano de estudos. Porque é muita matéria para estudar e é natural a gente esquecer das coisas. Faz parte do funcionamento da nossa mente esquecer das coisas. E eu vou usar como exemplo, para explicar essa questão da revisão, eu vou usar One Piece, que é um desenho muito famoso, que eu gosto, que tem mais de 1000 episódios. E eles utilizam direto várias ferramentas de revisão para que a audiência não se esqueça daquilo que aconteceu. Porque, querendo ou não, são 1000 episódios em mais de 20 anos de série. Então imagina que como que a pessoa vai lembrar o nome daquele personagem, aquilo que aconteceu há 20 anos, né? Então eles fazem algumas coisas que deixam o conteúdo dele mais memorável. E a gente vai conhecer isso hoje. Bom, se você estiver interessado nisso, então, antes de continuar, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho aí abaixo para receber notificação dos próximos conteúdos com essa qualidade que você vai ver hoje aqui. Bom, antes de falar sobre como revisar e tal, eu acho que é interessante que todo mundo saiba o básico de revisões e de memorização e de esquecimento, que é sobre as curvas de esquecimento. Qual que é essa teoria aqui? Eu esqueci o nome desse cara, eu sou ruim com o nome, eu não lembro porque eu não reviso o nome do cara, mas o que importa disso, que você tem que entender, é que quando você aprende alguma coisa, você aprende aqui, ó, você tem uma retenção de 100%, tá bom? E aí, conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, naturalmente nosso cérebro ele vai se esquecendo dessa informação. Então, se você não revisar, o que acontece? De 100%, logo, em alguns dias, ele vai cair para quase metade da lembrança do que você aprendeu. Por que isso acontece? Porque se você lembrasse de tudo que você viu na sua frente, que você enxergou, que você ouviu, que você estudou, cara, sua mente ia ser um grande caos. Então, o que eles fazem? O que a sua mente faz, no caso? Ela tem um recurso para se esquecer de informações inúteis. Basicamente é isso. Coisas inúteis que você não vai utilizar sempre, a sua mente vai lá e vai jogando para o fundo da sua mente subconsciente, digamos assim. Então, você vai se esquecendo. A melhor forma de você combater essa curva de esquecimento é você rever de novo, ou seja, fazer uma revisão. Quando você faz uma revisão, né, a sua retenção sobe para 100% ou quase isso, dependendo da sua revisão. E aí você vai ter uma nova curva de esquecimento, só que percebe que as próximas curvas de esquecimento, elas vão ficando cada vez mais longas. Se antes você demorava 3 dias para chegar até nessa taxa aqui, depois disso aqui você vai demorar 4 dias e depois você vai demorar muito mais tempo, entende? Então a cada revisão que você faz, seu cérebro vai entendendo cada vez mais que aquela informação é importante. Ou seja, né, quanto mais revisões você fizer, por mais tempo a informação vai ficar na sua mente, tá bom? E cada revisão nova que você for fazendo, segundo o meu método aqui, cada revisão vai ser mais rápida, porque você vai ter mais coisas na sua memória, você vai ter menos coisas para ter que se lembrar, para revisar. Então cada revisão vai ficando mais rápida, sem que saber disso, beleza? Isso aqui é a teoria inicial. Como que você vai fazer as revisões agora nos seus estudos? Primeira coisa que você vai fazer, revisões diárias. Ryo, eu tenho que revisar todos os dias, então não basta eu estudar, eu vou ter que ainda ficar revendo coisas do dia anterior? Sim, isso aqui é muito importante. Eu não sei se você já percebeu, né? Mas em muitos desenhos, séries e tudo mais, quando você vai começar o episódio, sempre tem antes. No episódio anterior de One Piece, ele mostra as cenas do que aconteceu anteriormente. Então, por que eles fazem isso? Para você ter uma revisão daquilo que aconteceu antes e esse conhecimento anterior se conectar com os novos acontecimentos. Então, esse recurso aqui ele não está à toa lá. Eles colocam isso daqui porque isso daqui é importante se você for assistir os episódios uma vez por semana, por exemplo, né? Então,
Antes de estudar, o que você vai fazer? Você vai pegar 15 minutos do seu dia de estudo. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 30. Depende de quanto de matéria que você estuda. E aí você vai pensar no que você estudou no dia anterior. Com uma folha de papel na sua frente de preferência. Você vai pensar no que você estudou. E você pode escrever os tópicos, você pode não escrever os tópicos. E você vai ver se você esqueceu de alguma coisa. Se você esquecer de alguma coisa, você vai lá e dá uma olhada nas suas anotações para ver o que era aquilo que você esqueceu. Por exemplo, você esqueceu de uma fórmula, você esqueceu de um nome, você esqueceu de uma data. Vai lá e olha rapidamente, beleza? Você vai fazer isso daqui todos os dias, é que tem que se tornar um hábito de estudo para você. Isso daqui vai resolver nossa primeira questão aqui, a nossa primeira curva. Pum! Você vai já subir a sua curva de esquecimento, beleza? Próxima etapa da nossa revisão é a revisão semanal. O que você vai fazer então? Você vai revisar aquilo que você estudou mais ou menos assim na semana passada. Por que eu digo na semana passada? Olha, essa revisão semanal ela vai acontecer uma vez por semana, tá bom? Revisão diária acontece todo dia antes de você estudar. A revisão semanal acontece uma vez por semana em um dia específico que você for escolher para revisar. Pelo menos eu prefiro fazer assim. Você pode pegar essa revisão semanal e dividir em todos os dias? Pode. Eu acho que fica muito bagunçado. Fica difícil de organizar. Então pega um dia da semana para revisar apenas. Nesse dia de revisão, você vai estudar o quê? O que você estudou anteriormente. Por que eu digo na semana passada? Porque, na minha opinião, não vale a pena você fazer essa revisão semanal aqui com aquilo que você estudou ontem ou anteontem. Está muito próximo ainda da sua memória. Não vale a pena você gastar tempo com uma coisa que você viu há pouco tempo, né? Que a sua memória ainda está fresca. Então, tenta revisar as coisas que você viu mais ou menos uma semana atrás. Ok? E aí você vai fazer isso daqui por mais ou menos 30 minutos. Você vai lá e fazer aquele mesmo processo que você fez aqui na revisão diária. Você vai fazer na revisão semanal. Você vai rever cerca de 4 ou 5 dias de estudo. Então, em 30 minutos. Você vai rever rapidamente. Pode até demorar um pouco mais que isso, tá bom? Não tem problema. Daqui é só uma estimativa. Segunda coisa que você vai fazer nesse dia de revisão semanal, você vai relembrar os assuntos que você não vê ou revê há mais tempo. Os assuntos que você está há mais tempo sem rever. E você vai revendo isso aqui. Não existe uma regra, não existe uma ordem que você vai seguir, mas o ideal é você ficar vendo os assuntos de novo, que você já não vê há algum tempo, para você relembrar daquilo. Então vale mais a pena você estudar os assuntos mais antigos e do antigo você indo para os mais recentes, certo? Se você não conseguir lembrar de alguma coisa, você vai pesquisar o que você esqueceu ou você vai ver nas suas anotações. E por fim, você vai praticar alguns assuntos antigos, né? Principalmente se for matemática. Não adianta você só lembrar da fórmula de matemática. Às vezes você tem que aplicar, você tem que fazer um exercício para você lembrar daquilo. Então vai lá e faz algumas questões. Então, olha só. Próxima coisa. Sempre que acontece direto, a gente vai ver lá no desenho, né? Que as cenas elas se repetem várias vezes durante o decorrer da história. Sempre que tocar em alguma coisa próxima daquele assunto, vai acontecer no One Piece um flashback, alguma coisa que aconteceu em alguns episódios anteriores. Você vai ver que a gente vai ver isso daqui já, mas quando aquela cena já foi revisada várias vezes antes, esse flashback, ele é muito curto. É tipo, só vai direto ao ponto. Pá, aconteceu isso. Shanks deu o chapéu pro Luffy. Pronto, mostrou aquilo. Quando o flashback, né, quando aquele assunto lá, ele não foi muito revisto, geralmente ele vai ser um flashback um pouco mais longo. Então ele vai pegar alguma parte, ele vai resumir a história e vai mostrar de novo. E tem momentos que eles simplesmente vão colocar o flashback, eles vão colocar o episódio inteiro ali. Então a história do Chapéu de Palha, geralmente ele coloca o episódio inteiro às vezes, saca? Principalmente no começo, quando não tinha muito o que revisar, cara, eles colocavam o episódio todo, assim, inteirão, pra você rever. Que é meio que um saco pra quem tá assistindo tudo correndo, mas pra quem tava assistindo aquilo lá, dentro de 5 anos, faz 5 anos que você não assiste aquilo, cara, faz muito sentido isso daqui. Então qual que é a lógica? Por que isso acontece? Porque, na verdade, que é tempos de revisão.
Quando você rever a primeira vez, você vai demorar uns 15 minutos para rever mais ou menos uns 3, 4 assuntos, tá bom? Então esse daqui é a revisão do dia anterior que a gente fez aqui. Então ele vai ser uma revisão um pouquinho mais demorada. A segunda vez que você for rever esses assuntos, cara, você já fez a revisão anterior. Então aqui, nessa primeira revisão, você ainda está naquele nível de tipo, o que é que eu estudei ontem mesmo? Eu não lembro direito, deixa eu ver aqui. Estudei isso, tá, beleza, isso aqui. Cara, como é que era esse nome? Ah, não lembro, você vai lá e lembra. Tá? Depois que você faz essa primeira revisão, seu cérebro já, cara, fica ativo. Ele lembra muito mais do que você estudou. Então nessa segunda revisão, que é a revisão semanal, o que vai acontecer? Você vai ainda demorar um pouco para você lembrar das coisas, mas vai ser muito mais rápido. Porque você já reviu uma vez, aquilo já está muito mais fresco na sua memória. Embora faça uma semana, você já fez a revisão. Então você sabe o que você já sabe e você sabe o que você teve dificuldade de lembrar. Então fica muito mais fácil de você ir direto na jugular daquilo que você tem dificuldade de lembrar. E quando você faz pela terceira, quarta, quinta vez, vai ficando ainda mais rápido. Ou seja, a cada revisão que você faz, você vai gastar menos tempo para revisar, beleza? E, olha só, dentro do nosso plano de estudos, conforme você vai andando no cronograma, você vai ter estudado mais e mais assuntos, mais e mais disciplinas. Porém, a sua revisão ela também vai ficando mais rápida por conta disso. E é assim que a gente vai encaixando as coisas. Então essa daqui vai ser a ideia dos tempos de revisão aqui pra gente, beleza? Agora, eu não encontrei um jeito de ilustrar facilmente isso daqui. Eu não vou mentir, tá uma merda. Mas eu tentei fazer uma tabela, um gráfico, para ver se a gente entende como é que vai funcionar então a nossa revisão na prática, tá bom? Isso daqui é só para ilustrar, tentar ilustrar. Então imagina que você está estudando, tá? E na primeira semana você estudou alguns assuntos que a gente vai chamar de matemática 1 e português 1, beleza? Nessa semana não tem uma revisão da semana anterior, então você fica meio que livre. Você pode rever isso daqui, você pode ficar livre, você pode descansar, tanto faz. Chega na segunda semana, o que vai acontecer? Você vai estudar matemática 2 e português 2, certo? E aí você vai revisar matemática da primeira semana com português da primeira semana. Olha só, beleza. Então toda semana, o que vai acontecer? Você vai revisar as matérias que você viu na semana anterior. Olha só, é o que está mostrando aqui. Quando você chegar, então, na semana de Física 1 e Geografia 1, você vai estudar da semana 8 de matemática, por exemplo, matemática 8 e português 8. Beleza? Então você vai estudar da semana anterior aqui. Certo? E além dessa revisão da semana anterior, a parte complicada, e não é tão complicado assim quando você for fazer, mas para mostrar é complicado, que é o seguinte, as revisões antigas. Então, por exemplo, aqui, concorda? Na terceira semana, você estudou o conteúdo da segunda semana. E o que faltou você estudar, de você revisar? O conteúdo da primeira semana. É a única coisa que sobrou, então você vai lá e pode revisar o conteúdo da primeira semana. Na semana 4, o que vai acontecer? Você revisou semana anterior, semana 3. E o que falta para você revisar? Você pode revisar a semana 1? Pode, mas ela já está mais fresca na memória. Então você pode priorizar revisar a semana 2. Se você quiser revisar a semana 1, pode também. Mesma coisa aqui, na 4, você vai revisar aqui. Tá? Quando chega na semana 5, o que você pode fazer já? Você pode conseguir revisar o primeiro mês inteiro de estudos. Você pode falar assim, ó, chegou nesse momento aqui, chegamos no segundo mês de estudo, eu quero fazer uma revisão do mês anterior inteiro. Você revisa matemática do mês inteiro. Certo? Você vai avançando. Quando você chegar aqui na última semana de matemática, você pode falar também, cara, eu quero revisar a matemática da semana inteira. Na verdade, aqui está invertido. Eu vou passar para cá, aqui. Né? Então, chegando aqui, ó, o que você vai fazer? Você pode falar, cara, eu quero revisar de novo o meu primeiro mês de matemática e na próxima semana que a gente está aqui em física, eu quero revisar o segundo mês de matemática e português.
Por que você pode fazer isso? Revisar um mês inteiro em um dia? Porque a revisão você já fez várias vezes. Ó. Essa revisão do mês inteiro você já fez uma vez, então aqui vai ficar muito mais rápido. Tá? E aí você consegue fazer aqui. Você vai fazendo isso. Aí você vai revisando física e geografia. Revisa o mês inteiro de física, o primeiro mês de física. Revisa o primeiro mês de matemática. Revisa o segundo mês de matemática e português. Aí revisa o primeiro mês de física, revisa o segundo mês de física e geografia. Entende? Vai chegando um momento aqui que o que vai acontecer? Você vai ter um monte de coisa para revisar, mas essas revisões vão ficando cada vez mais rápidas. Certo? Quanto mais você vai revisando. Então, esse estudo aqui, por exemplo, primeiro mês de matemática, se antes você demorava 2 horas para fazer isso daqui, aqui você tem que demorar uns 30 minutos para fazer isso. Porque você já sabe que você tem dificuldade, quais são as fórmulas mais difíceis e para onde ir. Por exemplo, se eu vou revisar matemática, tem fórmulas que eu sei que eu não me lembro direito. Bhaskara, por exemplo, é uma fórmula que para mim é fácil, eu lembro. Pitágoras, eu sempre vou lembrar, não preciso revisar. Fórmula de geometria, sempre vou revisar. Agora, quer ver uma fórmula que eu não lembro direito? Por exemplo, é uma fórmula da função trigonométrica, da função fatorada. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu não me lembro, eu acho meio chato, né? Aquele m vezes x menos x0, tudo uns valores muito parecidos, eu não lembro. Soma e produto da equação de segundo grau, eu também não lembro muito, porque eu não uso, é uma fórmula que você usa pouco, e elas são todas parecidas. Menos A sobre C, menos B sobre mais, né, delta, 4 delta, é tudo parecido. Para mim não entra na minha memória. Eu sempre tenho que ficar revisando essas fórmulas para lembrar. Então eu sei o que eu tenho que lembrar. Ou seja, eu vou gastar 5 minutos para revisar matemática. Todo o resto, cara, se eu pensar aqui em geometria, rapidinho aqui, ó, lembro de tudo. Né? E eu já fiz em live a revisão de matemática toda, todas as fórmulas e tal, demora quanto? 30 minutos para ver matemática inteira. E é isso que você vai fazer nesses dias de revisão, tá certo? Como que você pode organizar isso daqui? Olha só. Você pode organizar simplesmente pegando a sua lista de assuntos, que eu passo lá, você pode colocar no Excel. Eu posso te passar um Excel. Vocês querem que eu crie um Excel para vocês? Com isso tudo? Ao invés de ser no Word, eu passo em Excel. Aí eu já passo essa tabela aqui para vocês e só preenchem. Pode ser também. E aí você vai anotar o quê? Se você aprendeu aquele assunto ou quando você aprendeu. Deixa eu aumentar isso aqui que está muito pequeno. Você vai ver, por exemplo, matemática básica. Você vai marcar se você aprendeu ou não aprendeu. Ou você vai marcar quando você vai aprender. Quando você aprendeu aquele assunto, tá bom? O que você não aprendeu ainda não vai ter X, tá bom? Então imagina que aqui... Cadê? Essas matérias que você não aprendeu, você vai estudar, você vai lá e marca o X, marca o X, marca o X quando você for aprendendo, beleza? Aí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma outra coluna para revisão. Eu vou tirar tudo isso daqui, porque isso daqui eu acho que vai confundir a gente. A gente vai ter uma outra coluna para revisão. Então, na primeira revisão que você for fazer, por exemplo, você vai revisar um monte de conteúdos aqui. Vou conseguir revisar isso daqui. Na primeira revisão que você fez, beleza? No segundo dia de revisão que você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai revisar, você vai marcar um risquinho lá. Consegui fazer aqui uma, revi. Sobrou tempo dessa revisão, o que eu posso fazer? Revejo de novo. Então, ao invés de rever uma, eu vou rever duas. Eu estou marcando com número, mas você pode fazer aquele risquinho, sabe? Que é tipo um quadradinho com um risco no meio para você marcar quantidades. Né? Os pauzinhos, você vai marcando em pauzinho. Cada vez que você vai revisando. Então, por exemplo, além de eu começar a revisar esses assuntos aqui, eu consegui revisar pela segunda vez esses outros, rapidamente. Terceiro dia de revisão. O que você vai fazer? Você vai revisar de novo. Conseguiu revisar esses aqui. E aí você vai olhar para trás. Cara, o que eu estou precisando revisar? Estou precisando revisar esses caras que eu já revi 2 vezes? Claro que não. Você vai revisar quais? Os caras que você viu só uma vez. Então você vai lá, você vai incrementar esse contador de revisão para 2. De novo, estudou, revisou, você vai olhar para trás, você vai tentar revisar o quê? Os caras que estão com 1. Vai lá, revisa os que estão com 1. Ah, Rio, consegui revisar até aqui, sobrou tempo ainda. O que eu posso fazer?
Eu não vou rever isso aqui porque eu revi nesse mesmo dia, vai estar 1. Então o que sobrou? Revisar esses aqui. Meu contador foi para 3, entende? Aí eu vou continuar revisando, 1, vai aumentando. Vou olhar para trás e vou ver o que eu preciso revisar. O que eu preciso revisar? Esses caras aqui eu revi na semana passada. Pô, talvez eu precise revisar esses aqui. Então eu vou continuar aqui, ó. Beleza? Chegou na próxima semana. Continuo revisando aqui. Aí eu falo, opa, esses caras aqui já faz muito tempo que eu não revisei. Então vou incrementar esses daqui. Ah, sobrou tempo. Vou revisar esses daqui. Entende? É um processo meio que natural. Você vai revisando o que for mais antigo para você, que você achar que faz mais sentido, que você está esquecendo, vai usando bom senso. Beleza? Então, sei lá, essa daqui foi a forma que eu encontrei para exemplificar para vocês como que eu faria para organizar as minhas revisões. Eu acho que é bem fácil de organizar assim, se você conseguir ter uma tabelinha, tabelar, marcar tudo, fica muito fácil de você revisar durante o seu ano. Beleza? Qualquer dúvida, então, deixe nos comentários. Você também pode entrar no nosso Discord para tirar dúvidas comigo. E eu vou deixar aqui no card, né? Vou deixar aqui no final do vídeo a indicação para o próximo conteúdo que eu estou criando pro plano de estudos, que a gente vai falar sobre redação. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre como estudar a redação de forma detalhada para o plano de estudos. Eu vou deixar o link aqui. Se ele não tiver saído ainda, ele vai sair em algum lugar, eu vou postar. Ou aqui você pode receber notificação também no YouTube, se inscrever no canal. Fechou? É isso, gente. Tamo junto e até a próxima.